do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 7. Aleluia, estamos felizes de estar aqui nessa noite por mais uma oportunidade. Estava com saudade. Agradeço ao pastor Alessandro, pastor Isaías pelo carinho de sempre. Abra aí comigo Lucas, capítulo 7, versículo 18. Aleluia, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração por esses dias, desde o momento que a pastora fez o convite, ali perguntando ao Senhor o que Ele tinha preparado para nós nessa noite. Ele nos levou até essa palavra, Lucas, capítulo 7, versículo 18. Eu vou ler do 18 ao 23, eu peço somente à igreja que acompanhe. Amém? A minha tradução é um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. O título diz: João manda saber quem é Jesus. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havermos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para indagar: És tu aquele que estava para chegar, ou havermos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto, declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém? A igreja pode se assentar? Nós estamos diante dessa palavra aqui em Lucas capítulo 7, nesse versículo 18. Antes desse cenário, Jesus ele realiza um milagre, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele impede que o enterro, aleluia, acontecesse. E logo após isso, nós entramos nesse cenário de João. Aqui nós estamos falando de João Batista. E antes de entendermos essa palavra, precisamos entender quem era João Batista. João Batista foi aquele que foi escolhido pelo Senhor, para ser o precursor, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Lá em Lucas capítulo 1, nós vamos ver sobre o nascimento de João Batista. João Batista foi aquele que foi escolhido por Deus. Sua mãe Isabel era estéril, não podia gerar, mas o Senhor realiza o milagre, abre a madre de Isabel, então ela gera e vai gerar João Batista. João Batista foi o próprio Senhor quem escolhe o nome dele. O próprio Senhor quem diz que ele seria separado, seria diferente. É o próprio Senhor quem diz que não passaria a navalha sobre a cabeça de João Batista. Aleluia, que tudo, a alimentação dele seria diferente. Tudo na vida de João Batista seria diferente. João Batista é aquele que cresce desde pequeno no deserto, aprendendo no deserto, até o momento certo de ser, aleluia, exposto. E nós sabemos que João Batista era primo de Jesus. No mesmo tempo que em João Batista está sendo gerado no ventre de Isabel, Maria também está gerando Jesus. Só que Maria de um lado e Isabel de outro, ambos não sabiam, até que o momento Maria vai à casa de Isabel, e a palavra vai dizer que quando, aleluia, Maria chega e cumprimenta Isabel, aquele que estava dentro do ventre de Isabel, que era João Batista, foi tomado pelo Espírito Santo. Então João Batista é aquele que cresceu nos desertos, aquele separado, aquele escolhido, aquele quem preparou o caminho para Jesus, aquele que batizaria Jesus, aquele que prega no deserto, raça de víbora, se converta, é aquele que vem pregando acerca do Messias que viria, que era Jesus. Então esse é João Batista, e nós estamos diante desse cenário em que João Batista agora, nesse momento, ele está preso. João Batista, ele denuncia o pecado de Herodes. Ele denuncia que Herodes estava, aleluia, tendo um relacionamento com a mulher de seu irmão.
E João Batista denuncia isso, Herodes fica muito furioso, tenta prender, tenta matar, mas não consegue, porque teme que João Batista era um profeta muito respeitado naquela época, a unção que ele carregava era respeitada, as pessoas reconheciam quem era João Batista. Mas em um determinado momento, acontecendo uma festa, aleluia, Herodias ali dançando, e ela chama a atenção, aleluia, do rei. E o rei pergunta: o que tu queres o que você quer nessa noite? O que você deseja, e até metade do meu reino será te dado. E ela, por não ter gostado da denúncia do pecado, diz: olha, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. E o rei, ele se entristece por esse pedido, porque ele sabia que João Batista, em Marcos 6 vai dizer que ele temia porque ele sabia que João Batista era um homem honesto, um homem íntegro. Mas um pedido de um rei, uma ordem de um rei não poderia ser voltada atrás, e assim é feito. Mas antes desse cenário acontecer, de João morrer, o rei manda prender João. E João passa 30 dias, aleluia, preso na prisão. E nesse momento aqui, João Batista, ele ouve tudo que está acontecendo, ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo fora. E ele pede 2 dos seus discípulos, vai até Jesus, pergunta se ele é aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro. Mas essa pergunta por trás tem um significado, porque a gente está falando de João Batista agora preso, encarcerado, sofrendo, passando uma das maiores provas, podemos dizer assim, da sua vida, de tudo que ele já vinha passado até agora. João Batista se encontra naquele cenário. E aí eu estou falando de João Batista, que preparou o caminho de Jesus, que passou o que passou, e que também primo de Jesus, e que esperava Jesus fazer alguma coisa. Essa pergunta de João Batista não era porque ele tinha dúvida de quem era Jesus. Não é que ele duvidava se Jesus era o Messias, se todo aquele que ele veio preparando o caminho, se de fato era Jesus. A dúvida não é essa. Mas a dúvida aqui, o significado por trás dessa pergunta é um questionamento. Será que Jesus não vem? Será que Jesus não chega? Porque afinal ele está preso. E aí, se a gente pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, quantas coisas Jesus não fez? Pedro, quando estava preso, a igreja orava incessantemente, unanimemente. O que é que Deus faz? Envia o anjo, solta Pedro, as prisões abrem, Pedro é liberto da prisão. A gente vê Daniel na cova dos leões. Deus concede o livramento. Tantos milagres acontecem. E aí a gente chega agora aqui em João Batista e a gente não vê intervenção divina. E o que fazer quando o Senhor não corresponde às nossas expectativas, da maneira que nós esperamos? O que a gente faz? Qual é o nosso comportamento quando o Senhor, ele não atende da forma que nós esperamos? Quando ele não atende às nossas expectativas da maneira que nós desejamos que ele respondesse? Eu tenho certeza que João Batista entrou naquela prisão muito convicto. Talvez jejuando, talvez orando. Primeiro dia ele vai chegar. Jesus vai chegar, vai acontecer alguma coisa. Uma palavra dele bastava. Ele que abriu o mar para o povo passar. E quando o inimigo chegou, ele fecha o mar. Ele curava os cegos, curava surdo. Então ele ia chegar. Mas Jesus não chega. E há alguns cenários nas nossas vidas que nós vamos passar e não seremos poupados. Há algumas situações que o Senhor, ele não vai nos poupar, porque o Senhor não nos poupa para cumprir o seu propósito. Se tivermos que passar para o propósito dele ser efetuado, passaremos. E aqui o propósito de João Batista estava cumprido, porque tudo que João Batista foi separado para fazer, ele já havia exercitado. E aqui agora é o capítulo final da vida de João Batista.
Jesus não intervém fisicamente. Não há uma intervenção divina. Mas o propósito foi cumprido. Porque Jesus poderia ir lá, solta ele. Uma palavra dele, um mover, algo que Jesus podia fazer qualquer coisa. E João seria liberto daquela prisão. Então, por trás dessa pergunta, há um silêncio e há uma tristeza, porque nós somos seres humanos. Eu vou morrer aqui mesmo. É aqui mesmo, será que Jesus não vem? O cenário é esse. E quando Jesus ele não vai até João Batista. Jesus não vai lá. Ele não vai, mas ele diz para os discípulos, volta lá, diz para João Batista, diz lá para ele, verso 22, tudo que vocês estão vendo. Tem cegos, Jesus curou muitas doenças, todos os tipos de sofrimento, espírito maligno, curou cegos. Cegos veem, surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, mortos são ressuscitados. O evangelho está sendo pregado. Vai lá, diz para João Batista. Não está acontecendo com ele, mas está acontecendo ao redor. Diz para João Batista, eu não vou tirar ele da prisão, mas os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, tem morto sendo ressuscitado. Diz para ele, eu não estou lá, mas está acontecendo. O propósito não para porque o nosso cenário não muda. O propósito está acontecendo. E talvez seja muito difícil de você entender que dentro desse cenário o propósito está acontecendo, mas eu vim te dizer que ele está acontecendo, independente do cenário que você esteja vivendo. Porque, bem a pastora disse aqui, muitas das vezes nos comportamos como filho mimado. Qual foi a vez que o Senhor nos deu a garantia de que não enfrentaríamos luta? Onde nós lemos que não enfrentaríamos provações? Mas a todo tempo ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci. O que ele vai dizer? Quando passares pelas águas. Não está dizendo que você não vai passar, ele está te dizendo, quando você passar lá na água, ela não vai te afogar. Os rios não vão te submergir e o fogo não vai te queimar. Isso está dizendo que quando você passar, algum momento vai passar, algum momento vai chegar. Mas isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. É que a gente criou a ideia de um Deus que tudo realiza. A gente criou uma ideia de que ele vai atender todas as nossas expectativas. A gente criou a ideia de que todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é soberana. Ele não atende às nossas ansiedades, ele atende ao propósito. Ele não atende à nossa ansiedade, à nossa agitação. É nós que ficamos agitados, eles não perderam o controle de nada. Nós que perdemos o controle, nós que achamos, será que vai dar certo? Mas ele não perdeu o controle. Tudo que você passou, está passando, continua no controle dele. A história não mudou, Deus não é menino. Ele não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Não existe, ele escreveu uma história e aí hoje aconteceu isso, aí ele mudou. Não, o que você está passando está escrito desde antes do teu nascimento. Já viu uma história escrita, vai acontecer isso, 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 isso. Circunstâncias nenhuma altera o Senhor, altera os planos dele. Então nós precisamos desconstruir essa ideia de que seremos poupados e não seremos poupados de tudo, não. Há situações que ele não permite a gente entrar, mas tem situações que nós vamos enfrentar da pele e vamos passar. Ele poderia livrar João Batista, mas não livrou.
Ele poderia, mas não livrou. Por quê? Já era o propósito, acabou. Ali era o fim de João Batista. O propósito foi concluído. E quando João Batista morre, o evangelho, o ministério de Jesus começa. João Batista também foi poupado, não foi poupado da morte, mas foi poupado de sofrimentos posteriores que iria vir. Como a morte de Jesus, como Jesus ser traído, como ele também ser poupado de não ser um dos traidores de Jesus. Então ele foi poupado de coisas posteriores. Então nós precisamos entender, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Seremos provados, seremos afligidos, mas em tudo nós temos o Senhor conosco. Essa é a maior garantia de que nós não estamos sozinhos, de que nós não passamos nada sozinho. Essa é a garantia, essa é a nossa recompensa. O que João Batista não recebeu ali, ele recebeu em recompensa. Muito maior que é o céu que nos espera, que é a salvação que nos aguarda. Essa é a nossa maior promessa. Essa é a nossa maior recompensa. Não há no mundo algo que a gente ganhe tão grande que se compare à nossa salvação. Essa é a maior promessa. Mas o que nós fazemos diante dessa situação? Como nós nos comportamos? João Batista permanece firme porque ele entende. A fé dele estava fundamentada em Jesus. A fé dele não estava fundamentada nas circunstâncias. As circunstâncias não mudou. Aleluia, mas as circunstâncias não mudou e Jesus permaneceu o mesmo. Ele entendeu isso. O cenário não vai mudar. Não da forma como eu gostaria. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não faz, que ele não realiza, não é sobre isso. Eu estou querendo te dizer que ele nem sempre vai fazer da forma como você espera. Da forma como você diz. Porque se deixar, a gente diz para Jesus. Faz assim. Dessa forma, Senhor, se tu entrar ali, se o Senhor fechar ali, se o Senhor abrir ali, Senhor, se o Senhor me tirar disso, se o Senhor, e aí a gente vai determinando para Deus áreas que Ele tem que trabalhar, que Ele tem que fazer, e Ele nos reuniu nessa noite para dizer que não é dessa forma. Não é dessa maneira, não é desse jeito. A vontade dEle é boa, perfeita e soberana. Se Deus nem o seu próprio filho poupou, existe uma cruz para você carregar. E essa cruz é do teu tamanho, da tua medida, da tua estrutura, daquilo que você consegue suportar. Se nessa noite você entrou aqui com um fardo pesado, cansativo, me desculpa, mas não é o fardo de Jesus que você está carregando, porque a palavra diz que o fardo dele é leve e suave. Faça uma autoanálise se o fardo que você está carregando é de Jesus. Se você não está levando bagagens extras, se você está levando coisas que não deveria levar. O fardo dele é leve e suave e ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se você está nessa situação, nesse cenário, nesse cativeiro, nesse deserto, nessa situação, é porque você dá conta. É porque ele sabe que você aguenta, que você suporta. Ele sabe. E muitas das vezes nós entramos nessa e há um louvor que diz questiona ou adora. O que a gente faz? A gente questiona, a gente adora. E se ele não quiser, irmão, fechar o mar? E se ele não quiser matar Faraó? E se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser? A gente continua adorando porque ele é Deus, porque ele é Jesus? Ou a gente deixa de adorar porque ele não fez como a gente gostaria? A nossa fé precisa estar fundamentada em Jesus, porque se a nossa fé estiver fundamentada em Jesus, venha o que vier, haja o que houver, a gente permanece de pé. A gente vai, como a palavra diz, como a palmeira, a gente se enverga, a gente vai lá embaixo, mas a gente não quebra. Porque ainda há esperança para uma árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará, nascerá, crescerá novamente.
Alguns ajustes dos céus nós precisamos passar. Alguns moldes, algumas transformações de caráter. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que faz para nos deixar na linha que Ele quer, no caminho que Ele quer. Ele sabe como apertar, Ele sabe como tratar. Mas o que eu acho lindo é porque o Deus que faz a ferida é o Deus que cura. O Deus que faz a ferida é o Deus que sara. Existe uma recompensa. Existe um pós isso. A vida não é só deserto, como a vida também não é só conforto. Eclesiastes 3 vai dizer o quê? Existe um tempo para cada coisa. Então vai estar tempo que você vai estar rindo, mas há tempo de chorar. E precisamos aprender a respeitar esse tempo. Porque é o tempo de rir, a gente quer estar chorando. O tempo de chorar, a gente quer estar rindo. Não, irmão, vai existir o tempo de não estar tudo bem. Não vai existir esse tempo. E tá tudo bem não estar tudo bem. Vai existir esse tempo de choro, esse tempo de luta. Vai existir, como também vai existir o tempo da colheita, o tempo da honra, o tempo de abraçar, o tempo de bênção existe. Mas existe o tempo dos apertos, o tempo dos ajustes. E que precisamos passar por ele. Em Tiago 1, Tiago 1, versículo 2, diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Sabe o que Tiago está dizendo? Você precisa, aleluia, aceitar, considerar o motivo das lutas, das tribulações com alegria. Eu preciso aceitar isso com alegria. Alegria, Vitória, você está dizendo alegria o quê? Que vai estar tudo acontecendo, eu vou estar sorrindo? Não, nem sempre. Mas a alegria aqui, ó, na alma. A alegria aqui de dentro. Eu posso estar chorando, mas aqui dentro eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor. É essa alegria. A alegria do cristão não é uma alegria passageira, mas é uma alegria eterna. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria não pode estar baseada se Ele fez, se Ele abriu, se Ele fechou, se Ele me permitiu ter o que eu queria. Não. A minha alegria precisa estar baseada nele, porque se Ele fazendo ou não fazendo da forma que eu espero, eu vou permanecer alegre, porque minha alegria está nele. Mas para isso precisa haver uma vida de relacionamento, de entrega, de intimidade com Deus, de intimidade com o Mestre, para entender o que Ele quer. Porque passamos a vida toda perguntando o que Deus quer, o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem nunca na oração perguntou isso para Deus diversas vezes? E muitas das vezes a gente só pergunta, mas nós não agimos. Nós não nos autoavaliamos e examinamos, porque a gente deixa aquela palavra só pro dia de Santa Ceia. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E o examinar, ele é todo dia. Você se conhece. Eu me conheço, você sabe o que você precisa mudar. E eu sei no que eu preciso mudar. Mas a gente deixa isso de lado e continua perguntando a Deus: qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? A maior vontade está revelada aqui. E aí, às vezes, a gente quer que Deus use alguém, ó, Deus manda te dizer assim, assim, assim. Ou então a gente pede um sinal: Senhor, me dê um sinal assim, 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 para revelar a tua vontade. Ele é poderoso para fazer, sim, mas nós não temos que ficar dependendo disso, porque nós temos a maior revelação, que é a palavra do Senhor.
Não teve vaso, discípulo, profeta, na prisão de João Batista, dizendo, meu filho, Deus diz, eis que estou contigo, aguenta, não. Sabe o que ficou firme nele? Intimidade, entrega, relacionamento. Ninguém foi lá visitar, não teve alguém dizendo, eis que estou contigo, essa prova vai passar. Não teve ninguém. Só teve silêncio do mestre. Porque não ter a presença de Jesus fisicamente dói. E você acha que também não doeu em Jesus? É primo, era sangue. E não só isso, Jesus sabia quem era João Batista. Mas ele precisava deixar ele passar por aquilo. Como ele deixa a gente passar por algumas situações. Mas é o que eu falei, é a intimidade. Para eu ficar firme, para eu estar de pé, eu preciso estar ali juntinha com ele, aos pés de Jesus, entendendo os direcionamentos, entendendo aquilo que ele tem para mim. E aí a gente fica muitas das vezes agitados, preocupados, quando na verdade a palavra diz que quem tem que se comportar assim é os pagãos, é os ímpios. Mateus 6 vai dizer isso. A gente se preocupa com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, se vai dar, se não vai dar, o mês que vem nem chegou ainda, mas a nossa mente já está nas contas do mês que vem, nas demandas do mês que vem. E aí a gente se pega nessa agitação, sem entender quem é Jesus. Nessa noite se pergunta para você mesmo, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é aquele que só tá tudo ruim, você vai lá e ora e pede para ele resolver? Porque muitas das vezes Jesus é visto assim pela gente. A gente ora e só pede, levanta e sai. Mas quem é ele para você? Quem é ele para você quando ele diz que não é o momento de abrir a porta? Quem é ele para você quando ele diz que não é o momento da cura acontecer? Quem é ele para você quando ele diz não para alguns projetos seus? E eu não estou dizendo que seja errado ou que seja pecado. Não. Às vezes é dele, mas não é o momento, não é o tempo. Mas quem é ele para você? Quem é Jesus para você nesse tempo, nesse momento? A gente vira as costas, fica chateado e deixa ele para lá? Ou a gente fica ali mesmo não entendendo e não aceitando? Mas a gente fica ali aos pés dele, sabendo que um dia, se ele quiser, ele vai nos revelar. E se não quiser, a gente vai seguir firme. Eu não vim aqui te desanimar e talvez não seja essa a palavra que você queria ouvir. Mas como diz Tiago, tende por júbilo o motivo das suas aflições, porque quando o Senhor, Ele nos der essa palavra, ao mesmo tempo Ele está nos confortando, Ele está nos consolando. Nada é eterno, vai passar, o cativeiro vai mudar, vai acontecer, Ele é Deus. Ele falou, aqui no caso específico de João Batista, ali era a morte, porque era um propósito. Não estou dizendo que é a morte para a sua vida, não. Eu estou falando aqui no sentido para João Batista, porque era o propósito da vida dele, findou ali. E depois desse cenário aqui, os discípulos voltam, diz para ele tudo o que está acontecendo. O rei manda decapitar João Batista e a cabeça dele é entregue numa bandeja. O fim é esse da história, mas o propósito foi concluído. Não estou querendo te dizer que é o mesmo propósito para você, mas que você faça essa análise. E se ele não corresponder da forma que eu espero, como eu me comporto? E nós precisamos aprender a se comportar, aleluia, diante desse cenário, porque muitas das vezes a gente não sabe se comportar. A gente aprende na prática. Muitas das vezes nós não sabemos. Às vezes a gente só está acostumado a ganhar, receber. E esse, aquilo é um dos capítulos que, pra gente, a gente não vê assim uma virada, um cenário transformado. O cenário acaba em morte. Mas para a morte, para o cristão, é motivo de alegria. O Senhor não enxerga a morte da mesma forma que nós enxergamos. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite e fazer uma reflexão de tudo isso, da tua vida até aqui. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo. Qual é o cenário? Como eu me comporto se ele não fizer no meu tempo, na minha hora? Como eu desejo, da forma que eu espero?
E se os meus sonhos não forem os sonhos de Deus? E se as minhas vontades não coincidirem com a vontade de Deus, porque eu vou te dizer, quase nunca coincide. Quase nunca é a mesma, é raro eu ter a mesma vontade que Deus tem para mim. Quase nunca é a mesma. Mas sabe o que mantém a gente firme? É saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu quero te dizer que diante dessa situação que você está vivendo, Jesus é o suficiente. Saia daqui entendendo isso, ele é o suficiente. Jesus é o suficiente. E muitas das vezes ficamos chateados com o Senhor. Ficamos, a gente fica. Mas expõe para Ele, fala para Ele, porque se tem uma coisa que Deus gosta é sinceridade. Senhor, achei que seria dessa forma. Senhor, eu pensei, eu achei. Mas, Senhor, muda o meu querer, me faz enxergar na Tua visão, me faz aceitar que é isso. Não dá pra gente ficar brigando com o Senhor. Quando Ele quer curar, Ele cura. Mas quando Ele não quer, Ele não cura. Você provavelmente já conheceu alguém, ou ouviu alguma história, alguém que estava com câncer, a igreja orou, fizemos propósito, foi curado. Mas nós vamos ouvir outros que morreu com câncer. E isso é porque um é melhor do que o outro? Não. É porque isso é propósito. Há pessoas que a gente vai orar um dia, no outro dia Deus vai abrir a porta, mas vai ter outro que vai ser não sei quantos meses para Jesus abrir uma porta. E é assim, porque Ele sabe o propósito. Ele sabe como trata com cada um. Então que nessa noite você saia daqui pensando nisso, vai passar. Nada é eterno, a não ser a nossa salvação. O deserto não é eterno, não é para você morrer. O deserto é lugar de você florescer, aleluia, de você florescer, de você fincar as suas raízes. Faça desse momento o melhor momento da sua vida, porque muitas das vezes a gente só reclama, e as coisas não fluem, porque o Senhor não se agrada de murmuração. A gente já acorda reclamando, se tá sol reclama, se chove reclama, se tem fila reclama, se tá vazio reclama. Tudo é uma reclamação e as coisas não fluem. Tu imagine se João Batista fosse passar 30 dias da prisão reclamando. Que tortura, já estava sendo uma tortura. Imagine o quanto iria piorar. Então, desse momento, faz um momento de alegria, faz um momento de louvor. Posso orar para a igreja? Com a permissão dos nossos pastores, vamos ficar de pé, nós vamos orar. E você vai orar por você mesmo. Coloque a sua mão no seu coração, na sua mente. Você, nesse momento, vai ser profeta para você mesmo. Senhor, e pode começar orando aí. Não precisa me esperar, não. Senhor, o cenário é esse. Senhor, eu queria que o Senhor agisse dessa forma. Eu pensei que seria dessa forma. Senhor, não foi, mas me ajuda. Me ajuda a entender que a minha fé não pode estar firmada nas circunstâncias, porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus, mas se o Senhor achar que essa enfermidade tem que permanecer para glorificar o meu nome, me dá graça para suportar. Aleluia! Senhor, se como Paulo que orou, pediu para o Senhor tirar o espinho da carne, o Senhor disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Nessa noite ele está nos dizendo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você está fraco, igreja, é aí que você é forte. Senhor, a nossa alegria não está baseada no que o Senhor faz por nós. Se nós estamos aqui nessa noite com os nossos olhos nas circunstâncias, muitas das vezes, Senhor, como os filhos talvez interesseiros, nos perdoa, porque só queremos o bem, nós só queremos a porta aberta, nós só queremos o milagre, mas a realidade é que tem cenários que o Senhor não vai nos poupar. Há desertos que teremos que passar, há situações que precisaremos enfrentar, mas a tua graça nos basta. Porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como da águia, caminharão e não se cansarão.
As nossas forças estão em Ti, Senhor. Senhor, renova a nossa mente nessa noite, porque às vezes a nossa mente fica cansada. A gente não consegue ter um novo olhar, mas muda a nossa expectativa nessa noite. Muda, Senhor, a perspectiva do nosso olhar. Nos ajuda a entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. E todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, Senhor, tudo coopera. Senhor, renova as nossas forças, renova a força da Tua igreja para aguentar, para ficar firme, porque a Tua palavra diz, Pai, que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Está chegando a hora, Senhor, de tudo isso cessar. Está chegando a hora, meu Deus, de tudo isso acabar. Há um lugar celestial nos esperando. E lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mágoas. Lá será só glória e aleluia. Está chegando esse tempo, mas enquanto, Senhor, esse tempo não chega, firma os nossos pés no Senhor. Firma as nossas estacas no Senhor e nos ajuda, Pai, a quando o Senhor não corresponder às nossas expectativas, a gente permanecer firme do Senhor. Pai, que a nossa fé venha estar fundamentada no Senhor, em Jesus. Não naquilo que o Senhor pode fazer. Esta é a minha oração, Pai, pela Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.